Nessa parte do vento, nós vamos falar sobre o tal do downwind e do upwind. Para quem não entendeu até agora o que significa essa coisa de que o Júnior tanto fala, que todo mundo fala de downwind, de upwind, de vento abaixo, de contra o vento, a favor do vento, vai ficar claro agora. Vamos entender o que é o downwind e o que é o upwind. Quando a gente fala em downwind e upwind, não é só no velejo, como na hora da sua decolagem, na hora do seu pouso, na hora que você estiver montando o seu kite, fazendo a sua barra. É muito importante você saber o que está a downwind e o que está a upwind. Então vamos lá. Vamos falar primeiro do downwind. Down, abaixo do vento, para baixo do vento, ou seja, à sua frente. Você abre o seu braço na direção do seu corpo, tá? Tudo que está daqui para frente, ou seja, tudo que está daqui para frente, nesse semicírculo aqui, tá? É downwind. Na foto aqui é isso. Aqui é o kite surfista, aqui está o seu kite, ok? E essa parte aqui é a parte do downwind. Tem pessoas também que falam arribar, ou seja, descer a downwind quando você veleja a downwind. Então, se você estiver na areia, ok? Ou se você estiver velejando, tudo que está à sua frente, tá? É considerado downwind. Quando você está velejando, qualquer dessas direções aqui que você possa estar velejando, independente de onde você está velejando, ok? Quando eu falo direção, ok? Eu estou falando a direção que você está indo. Aqui está você com a sua prancha. Essa direção aqui é uma direção downwind. O kite está te levando e você está indo a downwind, ok? Isso é o downwind. Upwind, como eu falei, é tudo que está atrás de você, para trás de você. Do teu ombro para trás, né, como se eu pudesse fechar meus braços até atrás, é o meu upwind. Então, quando você está velejando a upwind, ou seja, quando você está orçando upwind, ou no caso do movimento, a gente chama também de orça, é quando esse movimento da sua prancha está nessa área verde aqui. Seja ela aonde for. Toda vez que em relação ao sentido do vento, tá? Aqui está o vento. Você estiver velejando em qualquer dessas direções aqui, você está velejando a upwind. Você está orçando. Por isso que para frente sempre é mais fácil. Para trás você precisa de um pouco mais de técnica para você velejar, ok? E a gente vai falar sobre isso também. Mas você tem como velejar. Ah, Júnior, eu tenho como velejar aqui totalmente contra o vento? Não, não tem. A sua habilidade de orçar, né? O ângulo que você vai conseguir de orçar depende de alguns fatores. Dentre eles, a sua habilidade, dentre eles, o tipo de equipamento que você está usando, tanto como kite ou tanto como prancha. Por isso que às vezes eu falo muito na hora da compra, da escolha da compra dos equipamentos para os alunos. Por quê? Porque eu sei que essa parte é importantíssima, eu vou explicar por quê. Essa parte é muito importante. Enquanto você não souber orçar, você não vai ter liberdade para você velejar. Orçar é o santo graal. Diferente de que muitos pensam que o Walter Start é o santo graal, eu digo para vocês, não. Orçar é o santo graal do kitesurf. Quando vocês aprenderem a orçar, pronto, vocês estão completos e dali para frente é só alegria. Acabaram-se todo o teu aprendizado de aluno para ser livre. Depois que você aprender a orçar, aí você só vai dar o acabamento, fazer os ajustes, né, dar o polimento na tua técnica e dali você vai começar para manobra, dar seus saltos, a fazer as coisas aí que muitos de vocês aí sonham e anseiam em fazer. Mas aqui
está o seu santo graal. Então, esse ângulo que você vai conseguir aqui para trás, tá? Vai depender muito da sua habilidade e principalmente do seu equipamento. Então, quando eu falo que equipamentos para os alunos, que são equipamentos bons para você velejar contra o vento, para você orçar, o que eu estou querendo dizer? Que esse equipamento na mão de uma pessoa com habilidade, ela conseguiria um ângulo muito acentuado em relação ao vento. Imagina, o vento está aqui, a pessoa quase que consegue velejar contra o vento, né? Quase contra... Assim ninguém consegue, não tem como você ir exatamente na direção oposta ao vento. Mas dependendo do equipamento, da sua habilidade, você consegue velejar bastante, né? Num ângulo bastante contra o vento. Então, quando o equipamento é muito bom, ou seja, kites que têm grande habilidade de velejar contra o vento em relação ao seu formato, em relação às suas características para que eles foram desenvolvidos, e a prancha também, né? Pranchas largas, com pouca concavidade, ou seja, prancha mais flat, que a gente chama mais reta, quase como se fosse uma tal. Então, maiores são equipamentos, quando você junta um com o outro, que eles te dão muito mais facilidade. Junta com a habilidade, o cara consegue grandes ângulos. Então, voltando, equipamentos que têm boa capacidade de orçar, na mão de um aluno que não tem tanta habilidade, o que acontece? O equipamento compensa a habilidade que você ainda não tem. Então você consegue orçar, óbvio que você não vai orçar aqui, mas você vai orçar aqui e aqui às vezes. Mas só de você orçar aqui, você já ganhou a sua liberdade. Você não precisa subir ao vento, ou seja, você não precisa... aqui está o mar, a praia, né? Então você vai sair daqui. Você não precisa... O vento está a mesma coisa, para cá. Você não precisa entrar nesse ponto da praia e sair aqui orçando, ou seja, velejar para trás do vento. É totalmente possível no início. Mas só o fato de você conseguir velejar nessa linha aqui, para um lado e para o outro, você já precisa orçar para entrar e sair no mesmo lugar. Eu vou mostrar isso melhor para vocês agora, para ficar mais claro. Aqui temos as margens e aqui vamos supor que é o teu ponto A. Então você tem o ponto B e o ponto C. A direção do vento, tá? A direção do vento é a mesma do outro quadro. Vento, vento, ok? Então tá. O que vai acontecer inicialmente nas suas aulas? Não se preocupem com isso, porque todos começam a velejando assim. Você só consegue velejar a downwind, para sua frente, ou seja, em ângulos que são para sua frente. Quanto mais iniciante mais para frente esse ângulo. Quanto mais você vai pegando experiência, mais você vai conseguindo jogar o ângulo aqui, até você conseguir jogar o ângulo aqui, orçando, tá bom? Então vamos supor, o que é o aluno? O aluno vai ser o azul, ok? Não, o aluno vai ser o verde. O aluno vai ser o verde. Como é que o aluno sai? O aluno sai do ponto A na praia, que é a praia, ok? Então o que ele vai fazer? Ele vai dar o primeiro bordo para cá, aí vai parar aqui. O segundo bordo dele também vai ser a downwind, lembra? Descendo ao vento. Se esse ângulo está aqui e o vento está aqui, ele está downwind. O próximo bordo dele vai ser para cá. O próximo vai ser para cá. Então esse aqui é o aluno. Tá? Então você está velejando a downwind, descendo ao vento. Isso é completamente normal. Cada hora você vai conseguir mais inclinar esse ângulo, ou seja, daqui a pouco o seu ângulo do aluno está assim. Ó. Por quê? Porque você está pegando mais habilidade. Então, imagina, quando você está no início, você deu para a distância de A até B, você deu 3 bordos, brincou 3 vezes. Estou fazendo uma situação hipotética para vocês entenderem. Quanto mais inclinado, né? Quanto mais próximo da sua lateral, do seu ombro, você consegue velejar, mais você brinca. Nesse caso aqui, nesse exemplo, olha só. Aqui, nessa primeira aqui, né? Vou botar aqui nessa primeira aqui, você não tinha tanta habilidade, você deu 3 bordos para chegar no ponto B. Na segunda vez, terceira ou quarta, que você já tem um pouco mais de habilidade, olha quantos bordos e quanto você conseguiu andar de kite, ó.
Você conseguiu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficou todo feliz porque você deu 6 bordos do ponto A ao ponto B. Normalmente o ponto B é o limite que você tem para velejar, seja por causa de um anteparo, seja porque ficou muito longe e você tem que voltar a pé, seja por que for. Mas vamos supor que sempre você vai ter um ponto de entrada e um ponto de saída quando você é aluno. O seu instrutor vai te orientar isso e se ele não te orientar, você vai ter essa referência do ponto B, como eu já falei em outras aulas. Então, entendeu? Quanto menor esse ângulo aqui, né? Vamos supor, aqui é a sua referência, né? A downwind. Vou botar só down. Tá? A downwind. Quanto menor for esse ângulo aqui, mais vezes você vai velejar. Por isso que eu estou falando que a orça é o santo graal. Por quê? Em teoria, o vento está para cá. Vou aumentar esse vento aqui para ficar mais fácil. Em teoria, o vento está nessa direção. Um vento lateral, que vocês já sabem isso agora. Vamos supor que vocês querem entrar no ponto A e o ponto B também ser no ponto A, ou seja, entrar e sair no mesmo lugar. O que vai acontecer para você conseguir entrar e sair no mesmo lugar? Para um lado, você vai ter que dar um bordo para lá, a downwind, ok? Você está com ângulo para cima do vento. Mas quando você retornar, né, quando você fizer a sua transição aqui e retornar, se você quiser sair no mesmo lugar do ponto A, essa perna para cá, vou até pintar de outra cor, se essa é a direção, né, essa é a direção, o que acontece? Se o vento tá para cá e essa direção tá para cá, para você sair no mesmo ponto a sua volta, nessa configuração aqui de vento e de areia, a sua volta você está orçando. Para você entrar e sair no mesmo ponto, impreterivelmente, um dos lados, dependendo da configuração de onde tiver o vento, para um dos lados você vai precisar orçar. Ah, Júnior, eu não entendi por que orça. Entendeu? Vou explicar agora. Aqui não é a linha de downwind? Aqui também é a linha de downwind. Toda essa linha aqui é a linha de downwind. Então, ó, aqui é a linha de downwind. Lembra? Agora o ângulo é diferente. O ângulo tá para cá. Se o vento tá para cá e você velejou contra o vento, então você está a upwind. Você está orçando. Ok? Então é isso que vocês precisam entender. Agora, eu quero sair do ponto A para o ponto C. Você vai ter habilidade uma hora e simplesmente você já vai sair. Em vez de você sair da wind, você, óbvio, você vai sair orçando para cá, você está contra o vento, né? Depois você vai orçar para cá contra o vento, né? Depois você vai para cá contra o vento, né? E depois você vem para cá contra o vento, você saiu no ponto C. Então, essa manobra de vir contra o vento, você está orçando. Quanto maior a sua habilidade de orçar, quanto melhor for o seu equipamento para orçar, maior você vai conseguir aumentar esse ângulo da orça, ou seja, aumentar o ângulo contra o vento. Vamos supor aqui como um exemplo. No ponto, você quer ir do ponto A para o ponto C, que está a seu upwind, que está acima do vento para você. Nesse caso aqui, você teve que, para chegar nesse ponto, dar um bordo, 1, 2, 3, 4. Se você tem muita habilidade de orçar e consegue um bom ângulo, você pode fazer direto para cá. Aumentou o ângulo, veio aqui e no segundo bordo você já chegou aqui. Por quê? Porque esse ângulo aqui, né, é muito maior do que esse ângulo aqui. Ok? Então, a sua habilidade de orçar está diretamente ligada a quanto para trás você vai conseguir orçar. Agora, gente, é para vocês entenderem o que é orçar, o que é orça, o que é downwind e o que é upwind. As técnicas de orça nós vamos falar em outra aula. Não se preocupem, que eu vou falar direitinho tudo que vocês precisam fazer, umas técnicas muito legais para você aprender a orçar. E vou te falar,
Tem coisa muito legal pela frente, porque para mim, como kitesurfista, a maior dificuldade que eu tive como kitesurfista, se eu te disser que foi a coisa que quase me fez desistir, foi a dificuldade que eu tive de aprender a orçar. Eu passei muito tempo para aprender a orçar. Em uma tarde, literalmente em uma tarde, me deu um clique que eu vou passar para vocês, que esse clique que me deu, em uma tarde eu passei a orçar. Eu lembro até hoje, olha que eu já velejei em lugares muito legais, o kitesurf já me deu muita alegria nessa vida, muita alegria. Foram muitos bons momentos no kitesurf, não só velejando, quanto com a galera, quanto com viagem. Eu tenho muita alegria, mas nada para mim é comparado com aquela tarde. Aquela tarde me marcou muito, porque eu passei muitos dias velejando a downwind e tinha que voltar a pé. Essa volta, por exemplo, no meu caso, do ponto B para o ponto A, às vezes chegava a 1 quilômetro e eu tinha que voltar andando com kite na mão. Cara, então já era cansativo, eu já tentava, já não velejava muito bem, chegava lá, tinha que voltar andando, cara, e não conseguia orçar de jeito nenhum. Tem um dia que eu sentei, fiquei olhando, me deu um clique. Em uma tarde eu comecei a orçar. O dia que eu entrei no ponto A e saí no ponto A, cara, foi o dia mais feliz da minha vida como kite. E eu vou dividir isso com vocês, vou dividir essa técnica com vocês, que quando vocês estiverem bem a downwind, vocês vão fazer duas coisinhas, aguenta aí com a curiosidade que, ó, batata, você vai começar a orçar.